Gastei $12.000 para trazer minha família para minha formatura da faculdade de medicina. Eles desistiram para fazer um cruzeiro e me mandaram uma mensagem. Em assistir você fingir ser médico parece doloroso. Minha tia ainda acrescentou, preferimos estar em algum lugar que vale a pena comemorar. Então, enviei a eles uma cópia do meu diploma, e fotos das cadeiras VIP vazias reservadas para eles. 3 horas depois, minha mãe estava chorando em uma mensagem de voz, mas eu já tinha feito algo que eles não esperavam. Meu nome é Ada. Tenho 28 anos e me formei na faculdade de medicina no mês passado. Primeiro da turma, na verdade. Eu deveria estar me sentindo no topo do mundo, parado ali com minha beca e capelo, diploma nas mãos. Mas, em vez disso, quando olhei para os assentos VIP que reservei para minha família, 12 cadeiras estofadas com cartões de nome em letras douradas, vi apenas lugares vazios. Nenhum deles apareceu. Nem minha mãe, nem meu padrasto, nem minha irmãzinha, nem sequer minha tia Kate, que jurou de pés juntos que não perderia de jeito nenhum. Engraçado como de jeito nenhum acabou sendo um cruzeiro da Carnaval para as Bahamas. Deixe-me voltar um pouco. Eu não nasci em uma família que celebra conquistas acadêmicas. Se você tirasse notas perfeitas, era porque estava se esforçando demais ou fazendo os outros se sentirem burros. Essa era a atitude. Minha mãe costumava dizer coisas como, e ninguém gosta de quem se exibe, Ada, quando eu chegava em casa com o boletim perfeito. Ou então, ok, senhor sabichão, isso quer dizer que agora você se acha melhor que a gente, quando eu falava sobre querer ser médico um dia. E não era só ela. Meu padrasto, Gary, que parecia se orgulhar de ser o mais barulhento da sala com menos a dizer, costumava brincar, e não confio em homem que não sabe trocar o próprio óleo. Medicina, para ele, era coisa de livro. E coisa de livro era para quem não aguentava o mundo real. Mas eu não ligava. Era teimoso. Estudei como se minha vida dependesse disso. Quando consegui bolsa para a faculdade de medicina, não esperava desfile nem nada, mas pensei que, talvez, eles se orgulhassem. Em vez disso, minha mãe perguntou por que eu não me tornava enfermeiro, como a filha da amiga dela. É mais rápido e você ainda usa jaleco. Ainda assim, eu tentei. Ao longo dos anos, continuei convidando-os para momentos importantes. Cerimônia do jaleco branco, estágios, dia da escolha de residência, entrevistas de especialização. Toda vez era a mesma coisa, e as passagens estão caras, ou temos muita coisa acontecendo essa semana, ou você sabe como Gary se sente em relação a grandes cidades. Depois de um tempo, parei de insistir. Só mandava atualizações no grupo da família, que geralmente eram recebidas com silêncio absoluto ou, às vezes, um joinha da minha irmã, que era a única que não parecia completamente amarga. Mas a formatura era para ser diferente. Não era só sobre mim. Era o ápice. O resultado de 8 anos de esforço ininterrupto. Trabalhei em plantões noturnos, estudei durante feriados, perdi aniversários e funerais. Dormi no carro mais vezes do que gostaria de admitir, porque não podia pagar aluguel e gasolina ao mesmo tempo. Então, quando recebi a oferta de residência em um hospital de prestígio e soube que faria um discurso na cerimônia, decidi que ia investir tudo. Gastei $12.000 das minhas economias para trazer todos. Passagens de primeira classe para minha mãe e o Gary, uma suíte de hotel perto do campus com vista para o lago. Reservas para um jantar com buffet, programas personalizados com os nomes deles listados como convidados de honra. Até pedi para uma florista montar arranjos nas cores favoritas da minha mãe. Imaginei ela se emocionando ao ver meu nome no programa. Imaginei ela me dizendo que estava orgulhosa, talvez pela primeira vez na minha vida adulta. Na véspera da cerimônia, liguei para confirmar os voos. Ninguém atendeu. Mandei mensagem. Nada. À noite, enquanto revisava meu discurso pela 100ª vez, meu telefone iluminou-se. Primeiro, chegou a mensagem da minha mãe. Adam, não vamos. Assistir você fingir ser médico parece doloroso. Reservamos um cruzeiro em vez disso. Aproveite seu momento de mentira. Depois, uma mensagem da tia Kate, a mesma que já me disse que eu era como um filho para ela. Preferimos estar em algum lugar que vale a pena comemorar. Você sabe como essas coisas são chatas. Sem pedido de desculpas. Sem hesitação. Só isso. Fiquei olhando para a tela até a luz começar a queimar meus olhos. Não chorei. Não gritei. Não joguei o telefone. Só fiquei ali sentado, piscando diante das palavras deles, sentindo algo dentro de mim silenciosamente se quebrar. Na manhã seguinte, subi ao palco e fiz meu discurso. As pessoas aplaudiram. Eu sorri. Mas o tempo todo, meus olhos voltavam para aqueles assentos da primeira fila, aquelas belas cadeiras forradas de veludo com os nomes de pessoas que, claramente, não achavam que eu valia a viagem. Pessoas que passaram minha vida inteira tentando me diminuir para caber no mundo delas.
Mais tarde naquela noite, depois do jantar pós-formatura e das sessões de fotos, depois de apertar mãos e assinar programas e dar abraços em amigos e professores cujo apoio significava mais do que eles imaginavam, entrei na minha suíte, fechei a porta e finalmente me permiti sentir. Não apenas a dor, mas a traição, a humilhação. A dor de saber que eu tinha oferecido à minha família esse momento incrível em uma bandeja de prata e eles jogaram no oceano. Eu não respondi às mensagens. Não liguei de volta. Quando minha mãe deixou uma mensagem de voz casual 2 dias depois dizendo, espero que tenha corrido bem. Mande fotos se puder, eu tomei 2 decisões. Primeiro, pedi à universidade que imprimisse uma segunda cópia cerimonial do meu diploma. Comprei uma moldura preta elegante, embrulhei em papel dourado e enviei para o endereço da minha mãe, junto com uma foto 20x25cm impressa das 12 cadeiras vazias alinhadas perfeitamente sob uma faixa que dizia, reservado para a família do Dr. Adam R. E segundo, fiz mais uma mudança, algo que nenhum deles esperaria. Mas já chego lá. Porque cerca de 3 horas depois que o pacote chegou à casa da minha mãe, meu telefone começou a vibrar sem parar. Ligações. Mensagens. Correios de voz. Uma do Gary só dizia, você está sendo dramático, garoto. Uma da minha tia dizia, isso é mais que mesquinho. Mas foi a mensagem de voz da minha mãe, onde ela chorava tanto que mal conseguia falar, que me fez parar. Ela disse, nada, por favor, eu não sabia que isso te machucaria assim. Achei que você soubesse que era brincadeira. Por favor, me liga. Por favor. Eu não ouvi a mensagem inteira. Parei no meio, mais ou menos na parte em que ela disse, a gente não achou que fosse importar tanto, e isso bastou. Essa frase, tão inconsciente, tão dolorosamente desdenhosa, me disse tudo o que eu precisava saber. Eles ainda não entendiam. Nunca entenderam. Então, eu não liguei de volta. Não respondi a ninguém. Em vez disso, desliguei meu telefone e fiquei sentado em silêncio à mesa da cozinha, folheando a foto impressa que tirei pouco antes da cerimônia. 12 cadeiras vazias em fila perfeita, com os nomes deles ainda colados nos encostos como uma piada de mau gosto. Foi aí que abri meu laptop, entrei na minha conta bancária e comecei a fazer mudanças. Veja, parte do motivo pelo qual pude bancar as passagens de todos, e ainda em primeira classe, foi graças a uma herança modesta que recebi da minha avó. Ela faleceu quando eu estava no 2º ano da faculdade de medicina. Ela não era rica, nem de longe, mas me deixou $60.000 em uma conta conjunta, onde meu nome foi adicionado quando fiz 18 anos. Ela sempre dizia, não desperdice isso com contas ou bobagens. Use quando for a hora certa para fazer algo que importe. E eu usei. Ao longo dos 2 últimos anos, mexi nesse dinheiro com muito cuidado. Uma pequena parte cobriu o aluguel durante meu primeiro rodízio no hospital. Outra parte foi usada para passagens para entrevistas. Mas o maior valor? Eu guardei, com a intenção de construir algo importante. Eu já sonhava em abrir uma pequena clínica em áreas carentes, talvez fazendo semanas rotativas em bairros de baixa renda. Ainda era só o começo, mas o sonho estava lá. O que minha família não sabia era que, no testamento, minha avó inicialmente planejava dividir a herança em 3 partes entre mim, minha mãe e minha tia. Mas um ano antes de morrer, depois de ver como minha mãe me tratou durante uma visita de fim de ano, ela mudou tudo em silêncio. Sem escândalo. Ela simplesmente reescreveu os documentos, retirou os nomes delas e deixou tudo para mim. Você é o único em quem confio para fazer algo bom com isso, ela disse. Elas só iriam desperdiçar. E aqui vem a reviravolta. Como a conta foi criada conjuntamente com minha mãe quando eu era adolescente, ela achava, erroneamente, que ainda tinha acesso ao dinheiro. De fato, ela vinha dizendo a todo mundo há meses que, quando Ada se formasse em medicina, finalmente fariam a reforma da cozinha. Não dei muita atenção a isso até descobrir, através do meu primo, que minha mãe e Gary tinham agendado a visita de um empreiteiro para a mesma semana da minha formatura. Esse empreiteiro nunca apareceu. Por quê? Porque quando voltei da formatura, transferi até o último centavo daquela conta para uma nova, só em meu nome. Fechei a conta antiga permanentemente. E, para garantir, doei uma parte do que restou para a clínica com a qual espero trabalhar um dia. Enviei uma nota com meu nome e minha foto de formatura. Pensei em se não podia fazer minha família comemorar meu sucesso, ao menos usaria a decepção para ajudar alguém que realmente precisasse de uma vitória. Não demorou para as ligações recomeçarem. Dessa vez, não eram só tristes. Eram furiosas. Gary foi o primeiro a me ligar, gritando, e esse dinheiro era da sua mãe. O nome dela estava na conta desde que você era criança. Esse dinheiro era para a família. Eu nem pisquei. Você tem razão. Eu disse. Era para a família. Mas acho que vocês decidiram que um cruzeiro era mais importante do que o membro da família que tornou tudo possível. Clique. Então veio a tia Cathy.
Ela deixou uma mensagem de voz, com a voz aguda de incredulidade. Você faz ideia do que fez? Sua mãe está arrasada. Nós não pensamos. Essa era a parte que todos repetiam. Nós não pensamos. Nós não pensamos. Nós não pensamos. E exatamente. Eles não pensaram. Não pensaram sobre o que significava estar sozinho no maior marco da minha vida. Não pensaram sobre o que significava gastar milhares de dólares para tornar um momento especial, apenas para eles rirem como se eu fosse uma criança brincando de se fantasiar. Eles não pensaram nos anos que passei conquistando aquilo, no orgulho que eu deveria sentir, ou no menino dentro de mim que ainda queria ouvir alguém dizer, estamos orgulhosos de você. Em vez disso, eu ouvi o silêncio, seguido de zombaria, seguido de decepção mascarada de direito. Então, não, eu não me senti culpado por fechar a porta. Não me arrependi de ter enviado aquele diploma e a foto dos assentos vazios. E certamente não me arrependi do que fiz em seguida, porque a terceira coisa que fiz, afinal, foi mudar o beneficiário de todas as minhas contas, documentos legais e médicos, contatos de emergência, tudo. Nomeei outra pessoa. Meu melhor amigo, Marcos, que ficou acordado comigo nas noites de estudo, que fez entrevistas simuladas comigo nos seus dias de folga, que voou sozinho para o outro lado do país, comprou o próprio terno e apareceu na minha formatura segurando um cartaz escrito, orgulhoso do meu irmão, Dr. Adam R. Levei ele para jantar na noite seguinte à cerimônia e entreguei um envelope lacrado. Dentro estava uma cópia dos papéis legais. Ele piscou olhando para aquilo. O que é isso? Eu sorri. É eu escolhendo minha verdadeira família. Ele não disse nada, apenas ficou sentado ali, segurando o envelope, com os olhos um pouco vermelhos. Enquanto isso, minha mãe continuava ligando. Deixou uma última mensagem de voz, a voz falhando, misto de raiva e tristeza. Você acha que dinheiro te torna melhor do que a gente? Você acha que seu diploma apaga suas raízes? Ainda somos sua família, Ada, não importa o quanto você fuja. Mas ela estava errada. Família não é sangue. Não é quem te cria. É quem fica ao seu lado quando você não tem nada. É quem aplaude mais alto quando você finalmente tem algo para mostrar. E, acima de tudo, é quem não desaparece quando os holofotes se acendem. Eles desapareceram. Então eu segui em frente. Era uma quinta-feira à noite, 2 semanas após a formatura, quando ouvi a batida na porta. Eu tinha acabado de voltar de uma reunião de orientação da residência. Ainda estava com meu jaleco branco, estetoscópio pendurado no pescoço como uma afirmação que eu já não precisava mais fazer. Meu apartamento estava silencioso, aquecido pelo cheiro da comida chinesa que eu tinha acabado de desembalar, e, pela primeira vez em meses, eu realmente esperava ter uma noite tranquila sozinho. Então veio a batida. Não era forte, nem desesperada, apenas confiante, como se quem estivesse do outro lado tivesse certeza de que tinha o direito de estar ali. Abri a porta pela metade, e lá estava ela. Minha mãe. O cabelo bagunçado pelo vento, as bochechas vermelhas, pelo vento ou pela raiva. Provavelmente ambos. Atrás dela, parado desajeitadamente no corredor, estava Gary, de braços cruzados, olhos varrendo o corredor como se esperasse que algum segurança surgisse a qualquer momento. Meu estômago afundou, mas eu não me movi. Não disse nada. Minha mãe piscou para mim, e por um momento parecia que não me reconhecia. Talvez fosse o jaleco, ou o silêncio, ou o fato de que eu não abri a porta totalmente como costumava fazer, quando ainda tentava ganhar uma lasca da aprovação dela. Ela pigarreou. Adam, podemos entrar? Inclinei a cabeça. Por quê? Ela pareceu surpresa, como se a pergunta em si fosse ofensiva. Porque precisamos conversar. Em particular. Cara a cara. Eu dei um passo para frente, bloqueando totalmente a entrada. Poderíamos ter feito isso 2 semanas atrás, na formatura. Gary bufou. Ah, qual é, cara? Ainda está preso nisso? Não é como se não tivéssemos te parabenizado. Não, eu disse calmamente. Vocês me ridicularizaram e depois priorizaram um buffet caribenho em vez de comparecer à formatura do próprio filho. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Isso não é justo. Você nem nos deu tempo de explicar. Levantei uma sobrancelha. Você me mandou uma mensagem dizendo que assistir eu fingindo ser médico parecia doloroso. O que exatamente eu deveria esperar? A piada final? Gary deu um passo à frente, a voz aumentando. Você está sendo mesquinho. Esse dinheiro não era seu para mexer. Aí está, murmurei, quase sorrindo. Isso não é sobre ter aparecido. É sobre a herança. Os lábios da minha mãe se apertaram. Achamos que poderíamos usar parte dela para a reforma. Sua avó teria querido que a família aproveitasse isso junta. Você quer dizer como ela aproveitou ser ignorada por vocês depois que ficou doente?
Perguntei, minha voz agora afiada. Ou como ela teve que se mudar para a casa de uma amiga porque vocês não queriam lidar com a rotina dos medicamentos dela. Minha mãe se encolheu. Ela não esperava isso, mas eu não tinha terminado. Ela mudou o testamento porque viu o que eu não queria ver. Que vocês só aparecem quando há algo para pegar. Não para apoiar, não para encorajar. Só para agarrar o que sobrou. Gary descruzou os braços e deu um passo à frente, a voz baixa e raivosa. Você acha que é tão superior, não é? Só porque conseguiu um diploma chique, agora acha que está acima da gente? Eu o encarei firmemente. Não. Eu apenas finalmente vejo vocês com clareza, e cansei de fingir que são algo mais do que aquilo que mostraram ser. A voz da minha mãe falhou. Adam, por favor. Você ainda é nosso filho. Engraçado, eu disse, cruzando os braços. Porque 2 semanas atrás você disse que eu estava fingindo ser médico. Mas agora que não tem mais dinheiro vindo, de repente eu mereço uma visita. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas culpa, talvez vergonha. Piscou nos olhos dela por um segundo, mas não tempo suficiente para fazer diferença. Dei um passo para trás e fechei a porta pela metade. Vocês atravessaram o país para isso? Falei suavemente. Mas não conseguiram atravessar um palco por mim. Isso me diz tudo o que preciso saber. Ela deu um passo à frente, como se fosse tentar empurrar a porta, mas se conteve. Sua voz saiu pequena. Não podemos simplesmente recomeçar? Eu pausei. Então disse, já recomecei. Só comecei sem vocês. E fechei a porta. Eu não chorei. Também não sorri. Apenas fiquei parado ali, ouvindo o silêncio do outro lado, até que os passos deles desapareceram pelo corredor. A história não acabou aí, claro. A notícia se espalhou rápido na família. Minha tia contou para as irmãs, que contaram para seus maridos, que contaram para meus primos. Alguns me chamaram de gênio. Outros me chamaram de cruel. Meu primo Drill me mandou uma mensagem, você fez o que todos nós gostaríamos de ter tido coragem de fazer. Mas nem todos ficaram do meu lado. Fui removido de alguns grupos de conversa, deixei de ser marcado em postagens no Facebook. O lado da família da minha mãe, aqueles que nunca gostaram da minha avó mesmo, começaram a agir como se eu tivesse roubado um cofre sagrado da família. Recebi uma mensagem de um tio com quem não falava há 5 anos, que dizia apenas, você vai se arrepender disso. Sangue é sangue. Mas eu não me arrependi. Eu fui trabalhar. Usei meu jaleco branco com orgulho. Pendurei meu diploma na parede, não aquele que mandei para minha mãe, mas um novo, emoldurado junto com uma foto minha e do Marcos sorrindo feito bobos na frente da faixa da universidade. E continuei construindo. 3 anos se passaram. Nesse tempo, completei os anos mais difíceis da minha vida como residente de medicina. Plantões longos, que chegavam a 48 horas. Aniversários perdidos, feriados perdidos, noites sem dormir. Mas eu cresci. Curei pacientes. Segurei as mãos dos que estavam morrendo e dos que tinham medo. Chorei em elevadores. Ri em salas de descanso às 3 da manhã. Vi coisas que não consigo esquecer. E me tornei médico. Não apenas no título, mas no espírito. O tipo de médico que não vacila, que mantém sua posição, que escuta antes de falar, e que fala com intenção quando faz. E enquanto minha vida profissional crescia, outra coisa também crescia. Aquela pequena ideia que plantei depois da formatura. A clínica. Ela não era mais apenas uma ideia. Com a ajuda do Marcos e de alguns doadores generosos que conheci durante a residência, abri uma pequena clínica comunitária na periferia de um bairro negligenciado da cidade. Não era nada extravagante. 1 andar, 5 salas, 2 médicos, uma enfermeira e um balcão de voluntários. Mas era nossa. Um lugar onde ninguém perguntava primeiro se você tinha seguro. Um lugar onde deixávamos as luzes acesas até tarde porque as pessoas não param de ficar doentes depois das 17 horas. Dei o nome de minha avó ao local, em Centro de Bem-Estar Evelyn R. A foto dela estava pendurada no saguão, e todo dia que eu entrava, sentia-me com os pés no chão. Raramente pensava na minha família agora. E não era nem por evitar. Era só paz. A paz que vem quando você para de correr atrás de algo que nunca estava vindo em sua direção. Mas a paz, às vezes, é interrompida. Foi no final de outubro que o e-mail chegou. Reunião de família, 75º aniversário do tio Rich. A mensagem foi enviada para uma longa lista de CC, mas ainda começava com um animado oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos organizando algo especial para o aniversário de 75 anos do tio Rich, no estilo cada um traz um prato. Você sabe como é.
Quase apaguei o e-mail na hora, mas então reparei em algo no final, adicionado quase como um pós-escrito. PS, em Adam, todos nós realmente esperamos que você venha. Já faz muito tempo. Sua mãe disse que sente sua falta. Não foi minha mãe quem assinou. Foi minha prima Olivia, a diplomata da família. Eu não respondi. 2 dias depois, uma carta escrita à mão apareceu na clínica. Sem remetente. Uma caligrafia cursiva que eu não via há anos. Ada, sei que sou a última pessoa de quem você quer ouvir, e talvez eu não mereça pedir nada, mas se puder encontrar no seu coração a vontade de vir, eu ficaria muito grata. Não para falar sobre o passado. Não para discutir. Só para te ver. Só para ver meu filho novamente. Eu mudei. Eu juro que mudei. Sei que é tarde, mas ainda sou sua mãe. Com amor, mamãe. Ela sublinhou a palavra amor 2 vezes. Fiquei olhando para essa palavra por um bom tempo. Depois dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e guardei na gaveta que eu não abria há mais de 1 ano. Aquela onde guardava a foto das cadeiras vazias da formatura. Não olhei para a foto. Apenas fechei a gaveta de novo e fui. Não sei exatamente por quê. Talvez curiosidade. Ou talvez um desejo de finalmente fechar uma porta da maneira certa. Não bater, não trancar. Só fechar. A reunião foi em um salão alugado. Balões, buffet barato, toalhas de plástico nas mesas. Exatamente o tipo de coisa que minha família adorava. O estacionamento já estava cheio quando cheguei. Desci do carro usando uma camisa social e uma calça de tecido, sentindo o vento frio do outono cortar o ar. Lá dentro, era barulhento, crianças correndo, pessoas rindo. O DJ tocava uma playlist de músicas antigas alta demais, e alguém já havia derramado ponche na mesa dos presentes. No momento em que entrei, todas as cabeças se viraram. Houve um segundo de silêncio, uma inspiração coletiva, como se me ver ativasse alguma memória antiga da família. Alguém sussurrou em Ada? Apenas acenei educadamente e caminhei em direção à parede dos fundos. Não vim para conversas superficiais. Vim para ver se havia algo que ainda valesse a pena ser salvo. Então eu a vi. Minha mãe. Ela parecia mais velha, mais suavizada pelos anos, menos arrumada do que eu lembrava. Os cabelos estavam marcados por fios prateados, e ela vestia um cardigan azul claro sobre um vestido que não caía muito bem. Seus olhos se prenderam aos meus, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Adam, ela sussurrou. Oi, eu disse. Ela deu um passo à frente. Você veio. Eu vim. As lágrimas surgiram instantaneamente, como se ela as tivesse segurado por 3 anos. Eu não sabia se você tinha lido a carta, eu pensei. Esperei por um pedido de desculpas, por alguma responsabilidade, por algo mais do que culpa. Em vez disso, ela tentou pegar minha mão. Senti tanto a sua falta. Dei um passo gentil para trás. Você perdeu a chance de aparecer quando realmente importava. Ela estremeceu. Não estou aqui para brigar, acrescentei. Só queria que você me visse. Não por despeito. Só para você saber que estou bem sem o apoio de vocês, sem o dinheiro que esperavam, sem nada do que vocês achavam que eu precisava. Ela abaixou os olhos por um momento. Eu mereço isso. Sim, eu disse simplesmente. Você merece. Então, entreguei a ela um pequeno envelope. Dentro havia um folheto dobrado do Centro de Bem-Estar Evelyn R., junto com uma nota escrita à mão que dizia, em caso algum dia você queira entender o que estou construindo e por que parei de esperar que você se orgulhasse de mim. Ela pegou com as mãos trêmulas. Eu não fiquei muito tempo. Fiquei o suficiente para cumprimentar o tio Rich. O suficiente para provar que eu não estava me escondendo, que criei raízes sem eles, que construí algo a partir do próprio silêncio que eles me deixaram. Quando eu caminhava de volta para o carro, alguém me chamou. Era o Marcos. Eu não o convidei. Ele apenas apareceu. Disse que achou que eu não deveria enfrentar aquilo sozinho. Ele levantou um café do nosso lugar favorito e disse, achei que você fosse querer uma bebida para a saída. Eu ri pela primeira vez naquele dia. Vamos, eu disse. Tenho trabalho na clínica amanhã cedo. Enquanto nos afastávamos de carro, olhei pelo retrovisor uma última vez. Minha mãe estava na porta do salão, o folheto pressionado contra o peito, olhos fixos no carro enquanto desaparecíamos estrada fora. Ela não acenou. Nem eu. Porque alguns finais não precisam de fechamento. Só precisam de paz. E eu finalmente encontrei a minha.